Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, como é feito todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, que é colocado aqui na rede social YouTube, o Evangelho no Lar. E aqui, unidos com esse mesmo pensamento, esse momento de introspecção que a gente faz, refletindo sobre a palavra de Jesus, refletindo o ensinamento que Ele quer nos passar através do seu Evangelho. Hoje, o Evangelho que será lido será o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba que faz a direita, item 7, convidar os pobres e estropiados. Então você já vai podendo preparar a leitura do seu Evangelho. Caso você não tenha, quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, abaixo aqui do vídeo tem a descrição do texto que será lido. E a gente, como sempre, faz o convite aqui para você visitar o site da Rádio TV Fraternal, que vai aparecer aí para nós aí no www.fraternal.net.br, para você ver o conteúdo, todo o conteúdo que é disponibilizado, vários trechos de livro espírita, música, além de música, claro, palestras. Então, sempre, com certeza, haverá alguma coisa que vai te chamar a atenção, que vai ser aquele item que vai responder aquela dúvida, que vai ser aquele item que vai elucidar algum questionamento que a gente tem. E o Espiritismo nos traz muitos esclarecimentos. E esse é o propósito da Rádio TV Fraternal, é divulgar a doutrina espírita através das ondas, hoje, da internet aí. Meu nome é Daniel, sou eu que vou fazer a condução do Evangelho de hoje. Estou acompanhado aqui das minhas amigas. Aqui do meu lado a Márcia, do meu outro lado a Mara. Boa noite. Então, como nós dissemos, o Evangelho é aquele momento de introspecção, é um momento que a gente faz a reflexão. E para iniciar o Evangelho, nada melhor do que uma prece, que eu vou pedir para a nossa amiga Márcia para que faça a prece inicial. Sim, claro. E assim, nesse momento nós vamos elevando o nosso pensamento até Deus, a toda a legião do Evangelho, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade, acalmando o nosso coração, a nossa mente, e vamos, nesse momento de elevação espiritual, pedindo para que eles nos abençoem, nos iluminem, para que esse Evangelho seja abençoado, que a gente possa ter palavras e pensamentos de amor, que possamos levar essa boa energia a todos os lares e a todas as pessoas que estejam conectados conosco nesse momento e em qualquer momento que vá fazer acesso a esse Evangelho. Que possamos ser instrumentos que levem a paz, o amor em cada lugar, em cada coração das pessoas. Pedimos para que Maria e Deus abençoe não apenas os lares, mas também a todos os lugares, como hospitais, orfanatos e casas menores, países que estejam em guerra e necessitando de tanto amor e de tanta paz. Que nós possamos ser sempre um instrumento dessa luz em todos os lugares que há necessidade. Agradecemos imensamente e pedimos que sejamos abençoados e iluminados. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos um melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos passar para a leitura aqui do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 7, convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez, e te paguem com isso. Mas, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos,
e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Muito bem, meus amigos, a interpretação que a gente tira aqui desse item 7, a gente poderia dizer assim, mas Jesus está mandando não chamar nem aqueles familiares, Jesus está mandando chamar os estropiados, os pobres. E aí a gente vai lembrar inicialmente onde está inserido esse item 7, né? Que é no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou seja, é aquilo que a gente vem falando, em vários outros evangelhos já falamos sobre esse tema também, que é a caridade. E a caridade se expressa, ela se manifesta de inúmeras formas. Aqui ele está dando um exemplo do quê? De que a caridade não deve ser naquela expectativa que a gente sempre cria de troca, né? Que eu dê algo esperando receber algo em troca. Eu faço isso almejando alguma outra meta. Então, ou seja, eu faço algo com uma intenção de retorno. E é isso que ele está nos ensinando. Por isso que ele menciona aqui, para que não chamemos aqueles que nós amamos. E aí também entra a questão do amor que Jesus veio reforçar daquilo que Deus nos disse, quando ele vai falar do amor incondicional. Porque amar aqueles que nós já amamos, isso é relativamente fácil, né? Amar os familiares, em que pese alguns nós tenhamos aquela missão, como a gente diz erroneamente, de suportar, mas aquilo na verdade é um aprendizado, pois a gente sabe que o Espiritismo nos relata sobre vidas passadas e que nós temos uma razão para estarmos juntos, mas amar aqueles, fazer o bem para aqueles que eu amo, torna-se relativamente fácil, né? Então, fazer um banquete para um filho, fazer um banquete para um esposo, para uma esposa, para um pai, para uma mãe, é relativamente natural. E ele quer, então, através ensinando desse amor também, através da caridade, passar para que esse amor seja transferido para aqueles que não têm condição de nenhuma retribuição. Então, criar em mim essa ausência, ou seja, deixar de criar essa expectativa de um retorno, para que eu faça algo e receba algo de troca. Dar algo àquele que não tem nada para me oferecer, mas às vezes é como a gente diz, o pouco que eu posso lhe oferecer, para ele é muito. Então esse é o ensinamento que a gente vai extraindo dessa lição, dessa compreensão, que ela é curta, mas e ele conclui de que forma? Bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz daquele, satisfeito aquele que comer o pão no reino de Deus, ou seja, da palavra de Jesus, da palavra divina, dessa orientação, dessa compreensão e fazer isso no seu dia a dia. Por isso muitas frases fazem sentido para nós quando a gente começa a ler o Evangelho e começa a estudá-lo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, não é porque é A, B, C ou D, ou seja, daquele partido político, ou seja, daquele time de futebol, ou seja, daquela categoria de classe trabalhadora, enfim, não importa. É fazer o bem sem olhar a quem. E essa lição vem exatamente nesse sentido. Por que chamar os pobres estropiados? Pela dificuldade de retribuir algo. E é o que aquele quem dá, aquele quem faz, quem pratica a caridade, que deve ter como um hábito natural de não esperar nada em troca. É isso que ele vem nos ensinar na lição de hoje. E, como aqui não se trata de um monólogo, eu vou abrir agora sobre essa reflexão. Ele fala que também eu vi, retribuído na ressurreição dos justos, né? Que ele vem falar, quando a gente, porque esses não têm que te retribuir, mas isso ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. E aí vocês, toda essa interpretação de convidar os pobres estrupiados, essa questão que ele fala aqui, o que vocês refletem sobre o tema de hoje? Fiquem à vontade. Ok? Pode ser, então vai. O que eu penso desse texto é que a gente não vai deixar de estar com as pessoas que a gente ama. Que o banquete não é só a comida, é trazer ao convívio, como você disse, todos os próximos que você puder, mas não que você vá trazer os estropiados, os mendigos para dentro do seu lar. Então não dá para a gente levar o sentido figurado.
Eu entendo que você fazer o bem ou fazer qualquer coisa boa, sem esperar retribuição, sem esperar a contrapartida. Então ele fala dos pobres estropiados, que esses não vão poder te retribuir, mas é porque o banquete é muito mais amplo. E o pobre estropiado não é o pobre materialmente, é aquele que realmente não... existem as pessoas que, por mais que a gente se ache inferior, por mais que a gente se ache pouco evoluído, sempre vai ter aquele menos evoluído e que a gente pode estender a mão para que essa pessoa se erga, no sentido de não que a gente é mais que o outro, mas no sentido de que a gente não tem só que fazer a caridade. Eu penso que a gente tem que deixar de falar, vamos fazer a caridade, a gente tem que falar que a gente tem que ser caridade. Quando a gente respirar a caridade, é isso que o Evangelho nos ensina, que a caridade tem que ser algo natural, a gente não tem que pensar para fazer. E essa caridade não é a caridade material, é a caridade de amor, de apoio, de boas palavras, de abraço, de aconchego, de carinho pelas pessoas, acolhimento, que tanto por mais que você tenha dito que amar os que são nossos entes é fácil, mesmo assim, dentro dos nossos entes, a gente tem às vezes rusgas que são muito piores do que rusgas que a gente tem fora do nosso ambiente. Porque aí, cada um é para um lado, você ajudou, fez a caridade e está tudo certo. Então, o que me leva a esse texto é fazer sem olhar a quem e fazer sem esperar retribuição. Porque como você disse, fica... Jesus falava por parábolas, e aqui ele também coloca mais uma, ele dá o exemplo, né? Ele coloca o exemplo como banquete. No banquete a gente podia substituir aqui por caridade. Na hora de você fazer uma caridade. O banquete, o banquete de amor. Isso, exatamente. Então ele está exemplificando com o banquete que é uma coisa fácil de você assimilar. Então você vai sentar à mesa e vai chamar quem? O seu vizinho, seu amigo, seu parente, aquele que você bem se relaciona. Mas ele está querendo dizer, reata com aquele que você não tem um bom relacionamento. Não importa se é de longe ou se é de perto da sua vida, mas é esse que você tem que trazer para dentro, né? Juntando tudo que vocês falaram, quando eu li esse texto, o que eu interpretei também um pouquinho do que Jesus quis dizer é para que o banquete, como a gente falou, não é necessariamente aquela mesa posta em questão de comida. Eu acho que aqui o que ele mesmo menos disse é referente à comida. Eu entendi aqui que o banquete é que para cada um de nós sermos o banquete. O banquete que é assim, para cada um de nós, como a gente falou, darmos para todo mundo o melhor que a gente tem dentro de si, entendeu? Em questão de sentimentos, de amor, de caridade, de afeto, de compreensão. E como a gente pode dar isso, né? Não só o lado físico, né? A comida que é o que menos está importando na realidade, mas é que nem a gente falou, é a questão do gesto, é estar presente. Ser o banquete, como a gente falou, muitas vezes a gente tem as desavenças fora de casa, mas 99% das desavenças piores estão dentro de casa. Né? Dentro de uma família, dentro de tudo. Então, você ser o banquete nesse sentido de você acolher, apesar das rusgas, dos atritos, você acolher essas pessoas de maneira que você possa levar o bem, você ser o bem, né? Procurarmos nos servir para essas pessoas da melhor maneira possível. O que eu consegui interpretar isso daqui. Ele é que nem a gente fala, o texto normalmente aparenta uma simplicidade, mas ele tem a profundidade. Tem a profundidade dele. Quando você começa a esmiuçar, e você começa a perceber que o que ele está falando de banquete, desses pobres, desses aleijados, é nesse sentido de um aprendizado. Isso. Tem um aprendizado muito profundo ali. Né? Exatamente. Não, porque o capítulo que a mão esquerda não sabe o que faz a direita é a caridade sem interesse, a caridade do mesmo sentido do amor incondicional. Né? Simplesmente ame. Sim, e esse é o desafio para nós. Exatamente. Né? Colocar isso, porque como eu disse no início, que nem a Kátia falou, tem alguns parentes, então, que a gente ama e tá fácil.
Mas tem aqueles outros que a gente também tem aquelas, como vocês disseram, as rusgas. É onde dói mais. Exatamente. Você tem toda a parte do sentimento, mas você também tem o atrito ali, né? E aí vem muita. Aí cai aquela coisa, o orgulho que a gente tem. Então, eu entendo bem aqui, é sermos o banquete, darmos para quem quer que seja o melhor que a gente tenha dentro da gente. Fazer o melhor que nós podemos dentro do melhor que nós temos. O melhor que nós temos. Porque esse é o desafio, é isso e melhorando. Exatamente. E aí a gente tem que quebrar aqueles paradigmas que a gente tem, aqueles padrões que a gente vê, não, eu sou desse jeito, eu não mudo, não. A realidade é um pouquinho mais adiante. Exatamente. Avançando. Exatamente. E como a gente falou, com as pessoas que a gente ama, às vezes é até mais difícil quebrar essa imagem, essa máscara, essa coisa. E aí é o desafio nosso de cada dia, entendeu? Sabemos fazer isso. Sermos o banquete na mesa de todo mundo, né? Para servirmos o melhor que a gente tem. E tanto que se você pega não só aqui no Evangelho, a gente percebe isso, mas em livros psicografados por Chico, através dos espíritos que nos passam orientações até hoje, através dos livros, serve. Sim. Né? Serve. Mas serve o quê? Serve. Faça o bem, esteja apto para o bem, né? Seja útil. Então, a gente consegue enquadrar tudo isso aqui. Um trecho pequeno. E a gente avaliar, analisar isso daqui é muito engraçado, porque é o que a gente costuma dizer, a caridade física de você dar uma roupa que não serve, oferecer um alimento que te sobra, oferecer um sapato isso é caridade, é ótimo, é constante, é preciso, todo mundo sabe que todo mundo precisa. Sempre tem alguém que precisa daquilo e vai ser muito útil. Mas dar aquilo que você tem dentro, como a gente diz, um abraço, um olhar de carinho, uma palavra de consolo, estar presente, isso para o ser humano ainda é mais difícil do que doar as coisas. E é nisso que a gente tem que trabalhar, isso que a gente deve, porque a gente tem que quebrar muitos elos para isso. A questão do desapego, né, das coisas, a questão do afeto. Exatamente. Que aí é o carinho pelo próximo. E quem é o próximo? Né? Aquele que cruza na família. Qualquer um que está ali do meu lado. Principalmente que estão na família também. Exatamente. Então, às vezes, são os próximos que do lado. É aquele que tem aquela necessidade do afeto ou da necessidade material e como diz também o Evangelho, não chegar a que peça, né? Não. Que a gente tenha sensibilidade perseverança e ajudar, né? Não chegar a pedir. Exatamente. E quando a pessoa não fizer o mesmo por você, não lembra dessa sim. E aqui quando ele diz para você não esperar o retorno material ali, né, que é dar sempre sem esperar. Muitas vezes essa pessoa, quando a gente age de coração, a pessoa realmente ela não tem um bem material para te dar, nem sempre. Mas muitas vezes o abraço, o carinho, a prece que ela faz é mais do que um pagamento. É muito maior do que um pagamento que você recebe, entendeu? Então, não esperar simplesmente o bem material, porque às vezes o bem imaterial é 1000 vezes maior e melhor do que aquilo que você vai estar recebendo materialmente. Quer dizer, ter isso em mente é muito importante para todos nós, constantemente. Perfeito. Né? Muito bom. E aí, qual a interpretação que você faz da leitura de hoje do Evangelho? Como que você encara essa passagem que Jesus nos ensina, falando de caridade, falando de amor ao próximo, falando de tudo isso? Você veja só, de um texto pequeno a gente vai extraindo reflexões e percepções daquilo que a gente já vem aprendendo através do Evangelho, e assim a gente vai elucidando os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, e agora é o exercício, é a prática para colocar isso no nosso dia a dia. Né? Dando sequência então no nosso Evangelho, vamos fazer a prece e as vibrações finais, por favor. Então vamos todos tentar exemplificar, colocar em prática o que lemos e o que refletimos na noite de hoje. Vamos ser caridade, vamos nos ligar a tantos benfeitores espirituais, protetores, trabalhadores da seara do Cristo, e juntos de Jesus Cristo
Vamos levar essa vibração de amor a todo canto que tenha necessidade de receber. São tantos cantos. Que a gente possa vibrar amor, vibrar compreensão, vibrar paz para tantos que necessitam, tantos que estão em desespero e não sabem como sair da situação. Que Jesus abençoe a cada um, que Jesus chegue ao lar de cada um, ao canto de cada um. E da mesma maneira vamos pedir a Jesus e a nossa querida Mãe Santíssima que abençoe o nosso lar, os nossos lares. Abençoe, proteja, fortaleça a todos os nossos entes queridos, todos os nossos familiares e aquela pessoa ou aquelas pessoas em que nós estamos direcionando a nossa vibração neste momento. Que o melhor seja feito. Que a paz de Deus reine no lar interior de cada ser. E vamos pedir que essa mesma paz vibre dentro de nós. Que nós sejamos fortalecidos no seu amor, Jesus, na paz de Deus, a paz divina, a luz divina. Que tenhamos esperança, que tenhamos fé de que tudo é feito para o nosso melhor. De que nós vamos conseguir passar por todas as adversidades que passarmos, que tivermos que passar. Então eu te peço, Jesus, que nos fortaleça, a cada um. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, nos cubra com o seu manto, esteja ao nosso lado, nos dando carinho, nos dando paz igualmente. E que Deus proteja todos nós, ilumine a todos nós. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela sua presença no nosso lar, Jesus. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, amigos, e assim chegamos ao final de mais um Evangelho. Como disse lá no início, todas as quartas-feiras você participa conosco aqui do Evangelho no Lar, né? Como Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então essa é a oportunidade, ainda que você esteja sozinho, mas só a manifestação da vontade, o bom ânimo em fazer o Evangelho, já é o suficiente para chamar os benfeitores, os anjos do Senhor, para compartilhar um momento de interação, um momento de reflexão através do Evangelho. Lembrando também que a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais, então dá uma passeada por lá e não deixe de seguir, mandar os seus comentários, deixar o seu like, que é muito importante para o nosso desenvolvimento e propagação da doutrina espírita através da internet. A gente vai ficando por aqui, desejando uma semana muito abençoada, de muita luz, e que Deus os abençoe, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Até. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.